Olá, estamos de volta então, dessa vez para a gente tratar dos serviços do regime geral de previdência social. Me refiro ao serviço social e à reabilitação profissional. São benefícios prestados pela Previdência na forma de serviços, tanto para segurados quanto para dependentes. E em relação ao serviço social, mais uma vez a MP 905 aprontou. Aprontou de que forma? Acompanha comigo aqui na tela. Vem para cá. Bom, então o tema serviço social, artigo 88 da Lei 8.213. No entanto, retornando ao artigo 18 da Lei 8.213, que tem o rol de benefícios e serviços prestados no âmbito do regime geral de previdência social, a gente repara que o serviço social ele foi revogado pela medida provisória 905. Então a primeira impressão é essa, olha, não tem mais serviço social no INSS, pode ter no âmbito de outro órgão do governo, mas no âmbito do RGPS o serviço social teria sido retirado por força dessa MP 905, que ainda não foi aprovada pelo Congresso. Só que, curiosamente, ele revoga o serviço social como serviço prestado pelo RGPS, mas quando a nossa lei disciplina o que é o serviço social, ele se manteve da mesma forma, não foi tocado o artigo 88. Então eu continuo dizendo, olha, o serviço social é isso daqui. Então fica uma coisa meio sem sentido. Revogar o serviço social no artigo 18 e manter o seu disciplinamento no artigo 88. Certamente essa incongruência vai reverberar no Congresso quando analisar a MP 905. O que é que nós temos que fazer? Aguardar. Até lá, nós continuaremos passando para vocês o que é o serviço social do INSS. Então, de acordo com o artigo 88, compete ao serviço social esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade. Repare que é um serviço de alta relevância, um serviço de esclarecimento, porque muitas das pessoas que procuram os serviços da Previdência não fazem a menor ideia do arcabouço jurídico que rege o seu direito. E nessas situações é importante que o assistente social sente com essa pessoa para esclarecer, olha, essa situação, em tese, permite a concessão de tal benefício. Então é importante esse serviço social para orientar os clientes da Previdência no sentido de que elas tomem conhecimento se tem ou não, em tese, direito a alguma prestação da Previdência Social. Isso é de alta relevância quando a gente pega como exemplo aquelas camadas mais necessitadas da sociedade, talvez pessoas que nem saibam ler. Então essa orientação é fundamental. Eu particularmente não entendi o objetivo desta medida provisória, porque ela tudo bem, pode até retirar o serviço social do INSS e passar para o Ministério específico. Mas isso tem que ser de forma mais clara, não de forma mascarada como ele fez aqui. Vai lá e revoga, mas mantém o disciplinamento. O que ele quer com isso? Ninguém sabe. Porque ninguém sabe quem fez essa medida provisória. Então, melhor é aguardar o andamento legislativo para saber qual vai ser a posição do legislador diante desta incongruência. Sai ou não sai do INSS o serviço social? Mas, enquanto ele não sai, vamos aprofundar. Corta aqui para a tela. Bom, de acordo com o parágrafo 1º, será dada prioridade aos segurados em benefício por incapacidade temporária e atenção especial aos aposentados e pensionistas. Por que esse dispositivo existe? Porque o serviço social é tanto para segurado quanto para dependente. Ele aqui deu apenas prioridade para o segurado, mas não retirou o direito dos dependentes. Eles também podem ter acesso ao serviço social.
parágrafo 2º preconiza que, para assegurar o efetivo atendimento dos usuários, serão utilizados intervenção técnica, assistência de natureza jurídica, ajuda material, recursos sociais, intercâmbio com empresas e pesquisa social, inclusive mediante celebração de convênios, acordos ou contratos, tudo no sentido de fazer chegar àquele que necessita da informação tudo o que ele precisa saber. O serviço social terá como diretriz a participação do beneficiário na implementação e no fortalecimento da política previdenciária em articulação com as associações e entidades de classe. Pois bem, o disciplinamento não é aprofundado, né? Ele usa palavras bonitas, mas efetivamente ele não diz, né, com absoluta clareza qual é a real função do serviço social. Tá? Ele usa expressões extremamente genéricas, como essa daqui. O serviço social, considerando a universalização da Previdência, prestará assessoramento técnico aos estados e municípios na elaboração e implantação de suas propostas de trabalho. Não obstante o disciplinamento rasteiro que existe na 8.213, ninguém nega a importância dos assistentes sociais na política previdenciária. Não tem nem como conceber a Previdência sem os assistentes sociais. Por isso que eu reforço, temos que aguardar o posicionamento do Congresso se realmente ele vai ratificar o fim do serviço social no âmbito da Previdência Social. Já, depois do Carnaval, isso vai ser decidido. Tranquilo? Além do serviço social, a gente tem também a reabilitação profissional. Esse sim mais efetivo e melhor disciplinado. Acompanha comigo aqui na tela. De acordo, então, com o artigo 89 da 8.213, a habilitação ou reabilitação profissional, a diferença é a seguinte: se você trabalha e por alguma razão tem uma sequela, você pode ser reabilitado. Agora, se você nunca trabalhou, nunca exerceu nenhuma atividade, vai ser a sua primeira habilitação, então ele usa as expressões diferentes. Reabilitação para quem já tinha uma habilitação e vai ser readaptado, e habilitação para a primeira vez. Bom, isso aqui basicamente vai acontecer com quem? Com os dependentes. Lembre-se que uma das obrigações de quem recebe benefício por incapacidade, e aí está o pensionista, digamos, inválido, ele tem que comparecer à perícia, ele tem que se submeter à readaptação profissional, ao processo de reabilitação. Então é nessa hora que a habilitação e a reabilitação vai se fazer presente na vida dos beneficiários do RGPS. Deverão proporcionar ao beneficiário, incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e pessoas portadoras de deficiência, meios para a reeducação e readaptação profissional e social, indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive. Bom, falou que o cara tem que ter algum tipo de ação que o coloque em condições de voltar a trabalhar. Mas necessariamente o que é isso? Imagine um sujeito que perdeu a perna. Bom, o sujeito perdeu a perna, não chega a estar inválido. Ele até pode trabalhar, mas a primeira coisa para ele trabalhar é ter o quê? Um jeito de locomoção. E ele não tem dinheiro para comprar, por exemplo, uma prótese. É aí que entra a reabilitação profissional. O fornecimento de aparelho de prótese, órtese, instrumentos de auxílio para a locomoção, pode ser uma muleta, quando a perda ou redução da capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso ou por equipamentos necessários à habilitação e reabilitação social e profissional. Olha que fantástico! Então está no âmbito da Previdência Social, principalmente pessoas que perdem determinados membros e não se encaixam na hipótese de invalidez, isso vai ser fornecido pela Previdência. Pode ser uma muleta, pode ser uma cadeira de roda, pode ser uma prótese, né, de perna, uma prótese de mão. Para quê? Para devolver ao mercado de trabalho esse trabalhador. É melhor do que aposentá-lo por invalidez. Ótimo! E é melhor ainda, porque mesmo fornecendo esse equipamento, o tempo vai passar, esse equipamento vai se desgastar e pode chegar um momento que ele já não sirva para mais nada. A Previdência deve substituir. Olha para cá. B. A reparação ou a substituição dos aparelhos mencionados do inciso anterior, desgastados pelo uso normal ou por ocorrência estranha
à vontade do beneficiário. Então, não só o fornecimento, como também a troca, a substituição. Diz aqui o inciso C que nesse processo a Previdência também seria responsável pelo transporte do acidentado do trabalho quando necessário, tá? Antes da MP 905, a Previdência tinha que pagar até diárias, tá, para essa pessoa. Olha aqui o 91. Será concedido, no caso de habilitação e reabilitação profissional, auxílio para tratamento ou exame fora do domicílio do beneficiário, conforme dispuser o regulamento. Que auxílio é esse? Bom, não importa mais. Está revogado pela MP 905. Tranquilo? Bom, o 90 diz que a prestação de que trata o artigo anterior é devida em caráter obrigatório aos segurados, inclusive aposentados, e na medida das possibilidades do órgão de previdência aos dependentes. Mais uma vez, ele dá prioridade aos segurados, mas não afasta por completo o auxílio também aos dependentes. Beleza? Só para você lembrar, tá? O sujeito está trabalhando, aí ele fica incapacitado, recebe o auxílio doença, e o auxílio doença não é apenas em relação ao período que ele está se recuperando. Ele pode se recuperar totalmente aqui, ó. Já consolidou a lesão, mas o benefício continua sendo pago até que ele seja considerado readaptado, reabilitado. Só quando conclui o processo de habilitação ou reabilitação que a gente poderia cessar o auxílio doença e aí sim devolver esse segurado ao mercado de trabalho. Pode até devolvê-lo recebendo um auxílio acidente, no caso de haver alguma sequela que reduza a capacidade laborativa. De acordo com o artigo 92, aí sim, concluído o processo de habilitação ou reabilitação social e profissional, a Previdência vai emitir um certificado de reabilitação profissional indicando as atividades que poderão ser exercidas pelo beneficiário, nada impedindo que este exerça outra atividade para o qual se capacitar. Então, ó, conjunto da obra. O sujeito está ali, sofre um acidente, fica temporariamente capacitado, vai receber o auxílio doença. Está recuperado, lesão consolidada, digamos, perdeu a perna, tá? O que eu faço? Cesso o auxílio doença? Ainda não. Porque essa pessoa tem que se adaptar à nova condição. Primeiro, como é que ela vai caminhar? Ela precisa de um meio de locomoção. E ela entra no processo de reabilitação profissional. E dentro desse processo, ele pode ganhar ali uma prótese. Mas não basta dar a prótese para ele, ele tem que treinar como é que anda, senta, levanta, sobe escada, tudo isso no processo de reabilitação e melhor, ele ainda está recebendo o auxílio doença. Depois que a lesão consolidar, depois que ele já for reabilitado, pronto, é o momento de cessar o auxílio doença e devolvê-lo ao mercado de trabalho. Agora, essa pessoa chega em inferioridade por conta da sua nova condição. Por isso ela ganha um certificado de reabilitação profissional, dizendo tudo que ela pode fazer. Olha, pode trabalhar sentado, pode trabalhar ali no atendimento telefônico, pode fazer um monte de coisa. E aí devolve para o mercado de trabalho. Como houve redução da capacidade laborativa, cessa o auxílio doença, mas paga o auxílio acidente. Bom, esta pessoa, como é que o mercado de trabalho a vê? Provavelmente não nas mesmas condições daquela pessoa que não tem nenhum tipo de sequela. Como é que se resolve isso? Criando uma reserva de mercado para essas pessoas, que passa a ser até um deficiente físico. E isso está na nossa lei. É uma cota para deficientes e reabilitados pelo INSS. Vamos conhecer os percentuais. Corta aqui para a tela. Então, olha só, de acordo com o artigo 93 da 8.213, a empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas na seguinte proporção: só empresas com mais de 100 empregados, ok? Então, de 100 a 200 empregados, 2% tem que ser o quê?
readaptado ou deficiente físico. De 201 a 500 sobe para 3%, 501 a 1.000, 4%. Se a empresa tiver de 1.001 em diante, 5% dos seus trabalhadores devem ser ou deficientes ou egressos do processo de reabilitação profissional. Beleza? E tem mais, tá? Tem algumas garantias. A primeira delas, a dispensa de pessoa com deficiência ou de beneficiário reabilitado pela Previdência Social ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 dias e a dispensa imotivada em contrato por prazo indeterminado somente poderão ocorrer após a contratação de outro trabalhador com deficiência ou beneficiário reabilitado pela Previdência. É o reforço, a reafirmação desta reserva de mercado. Tranquilo? Parágrafo 2º, uma redação ainda de 2015, na época em que ainda existia o Ministério do Trabalho, lá estão os fiscais do trabalho, eram eles que fiscalizavam. Aliás, eles continuam fiscalizando, só que não no âmbito do Ministério do Trabalho. Eles foram lá para o Ministério da Justiça e é lá então que eles estão alocados, mas continuam fazendo o mesmo trabalho. Então, ao Ministério do Trabalho e Emprego, incumbe estabelecer a sistemática de fiscalização, bem como gerar dados estatísticas sobre o total de empregados e as vagas preenchidas por pessoas com deficiência e por beneficiários reabilitados da Previdência Social, fornecendo-os, quando solicitados, aos sindicatos, às entidades representativas dos empregados ou aos cidadãos interessados. Então, continua sendo responsabilidade deles aferir o cumprimento ou não desta reserva de mercado. Já o parágrafo 3º diz que para a reserva de cargos, será considerada somente a contratação direta de pessoa com deficiência, e aí a gente exclui, em relação ao preenchimento dos percentuais, quem? O aprendiz com deficiência de que trata a consolidação das leis do trabalho. Tranquilo? Bom, esta é uma aula regravada por conta da MP 905, mas daqui a pouco essa MP ela ou é transformada em lei ou ela é rejeitada e aí nós vamos finalmente saber como é que tudo isso ficou. Por hora, digamos, é uma aula meramente temporária. Tranquilo? Fico por aqui. Até a próxima.